seu nome, e dizendo assim, quão formoso é, Rei dos universos. E que a gente possa ver o quanto Deus cuida. Eu, agora mesmo, com esse pequeno acidente que perdeu, mas eu vi o quanto Deus, e quanto eu me preocupava por uma gravidade, mas ela anda e disse, eu sei me livrar, mas o Senhor é que cuidou no momento que ela caiu. Amém? E ela está aqui bem, né? Tudo tranquilo aí? Podemos continuar o culto, né? Amém. Então vamos continuar louvando e bendizendo o nome do Senhor. Quão formoso é. Quão formoso é. Aleluia. Aleluia, Senhor. Esse louvor é para ti. Quer dizer o teu nome, Senhor, porque tu és o dono deste lugar, Senhor. E tua glória será vista em toda a terra, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, Senhor, que tu és o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Amém. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Nesse lugar, Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Enche nossas vidas, Senhor, neste lugar. Toca a nossa alma. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche a vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. A igreja entra na presença e eu canto. Maravilhoso é tocar em
tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. O Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormitará, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é que põe sobre o Senhor é a tua sombra e a tua direita, de dia e de noite. Não molestará. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Agora vamos ficar em pé, nós vamos orar a Deus, entregando a vida do pregador dessa noite, pastor Mário, que ele vai nos dirigir a Deus e que Deus possa colocar no seu coração e encher com o Espírito Santo para ministrar a palavra. Vamos orar. Gostaria de pedir para Janete nos levar a Deus, entregando a vida do pastor Mário nesta noite. Amém? Todo Deus, querido Pai, queremos te agradecer, Deus, por este momento tão grandioso, Pai, a tua casa, Pai, onde podemos orar e te engrandecer, Pai. Abençoa, Deus amado, Mário, que vai estar ali pregando a tua palavra, Senhor. Unge ele, Senhor, com a tua bênção, Senhor, para que da boca dele, meu Deus, possam sair palavras grandiosas, Senhor, para que possamos aprender, Deus. Abençoa a sua vida, Senhor, seu ministério, Pai, e que possamos aprender com ele, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Chamar aqui o pastor Mário para dar continuidade ao... Amém? Boa noite. Graça e paz. Eu convido a todos que estão aqui presentes, os que estão aí nas redes sociais, a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 31. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. O tema é Fim dos Tempos, a parábola da separação das ovelhas e bodes, ou cabritos. Se você não abriu a Bíblia esta semana, tem a oportunidade de abrir agora. Se você não faz isso há muito tempo, tem a chance de fazer agora. Tanto aqui que está na rede social, você pode ir onde você estiver, abrir sua Bíblia e pedir a Deus que essa palavra ilumine o seu coração, o seu espírito, que você possa sair ao final desta palavra revigorado em nome de Jesus, tanto os que estão ali como os que estão aqui. Esse é o propósito. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Eu vou ler apenas uma parte desse texto todo, que vai até o 46, mas inicialmente eu vou ler apenas alguns versículos, até aí o versículo 36. Estamos com a Bíblia aberta, tudo certo? Então vamos para a leitura. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita:
venham benditos de meu Pai. Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no entendimento desta palavra, em nome de Jesus. Como vocês sabem, neste ano de 2023, vai ser um projeto grande, audacioso, inédito para mim, que é uma série que eu chamei de Parábolas na Bíblia. Começamos lá, no início do ano, falando das parábolas do Antigo Testamento, cerca de 7 parábolas, e depois iniciamos as parábolas do Novo Testamento, são as parábolas de Jesus, são 38. E hoje nós estamos chegando à parábola 31 na sequência, do Novo Testamento. 31. Ficam restando 7 parábolas, mas essas parábolas vão ser apresentadas no próximo ano. Então, eu estou encerrando, muita saudade dessa série, em 2023, porque o Ministério assim muito revigorado com esses temas das parábolas de Jesus. Foi a forma que Jesus priorizou para ensinar aos seus discípulos e às multidões, foi através de parábolas. E a gente, quando olha as 38 parábolas de Jesus, a gente pode categorizar essas parábolas. Ele deu muita ênfase à questão da secularização. Então, preste atenção nos grandes temas que Jesus priorizou e fique atento e pergunte a si mesmo o que eu estou fazendo diante desses temas que Jesus escolheu como importantes em suas mensagens. Secularização. A influência do dinheiro em nossas vidas. O poder que ele exerce a ponto de se tornar um Deus. Aí Jesus pergunta, a quem vocês querem servir? Querem servir a mim ou esse dinheiro que ele chamou de mal? Então ele fez muitas parábolas, ele apresentou muitas parábolas sobre o tema que eu chamo de secularização, o domínio da secularização. Jesus falou também sobre um outro tema importante, que é o tema do reino de Deus. Ele começa o seu ministério falando que o tempo está cumprido e o reino é chegado. Arrependei-vos. Foram essas as primeiras palavras de Jesus, conforme o Evangelho de Marcos. Reino de Deus. Quando ele fala do reino de Deus, na sequência, ele prioriza o tema da salvação. O arrependimento é um chamado à salvação. Venham, arrependam-se. E aí ele conta aquelas parábolas maravilhosas, estão lá em Lucas 15. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido. Aquilo que estava perdido foi achado. E se recebe com alegria. A salvação, ao final, quando ela é alcançada, é um ato de alegria. Isso é uma característica das mensagens de Jesus, quando ele fala de salvação. Depois ele fala de discipulado. É um outro tema prioritário dele nas temáticas das parábolas. Você quer ser meu discípulo? De verdade, quer ser mesmo? Alcançou a salvação, quer ser meu discípulo? Então você precisa renunciar. Então a palavra renúncia é muito forte. Renúncia de quê? Das coisas do mundo que influenciam e dominam você. Negue-se a si mesmo. Tome a sua coisa e siga. Essa palavra-chave nos sistemas do discipulado. Jesus também priorizou, dentre as temáticas das parábolas, oração. Então fique atento aos grandes temas. Senhor, eu preciso refletir a minha vida com relação à influência da secularização, da salvação, do discipulado, da oração. E, por fim, que é os temas dessas últimas mensagens aqui,
as chamadas parábolas escatológicas. Jesus falava de um reino que começou, que chegou, mas queria ter uma concretude. Ele queria ter um encerramento para o gozo eternal da sua igreja lá nos céus. Ele chamou isso de parábolas escatológicas. Nós aqui estamos chegando hoje na última das parábolas escatológicas. Que aí eu cumpro minha missão em 2023 em apresentar as principais parábolas. Faltando apenas 7, mas em 2024 eu faço questão de concluí-las para deixar tudo registrado em memória. Quando eu digo isso, é que você pode, a qualquer momento, se quiser revisitar um desses temas que eu falei e escolher a parábola que lhe desejar, é só você ir lá no canal da Rede da Graça no YouTube. Você vai lá em ao vivo no canal, tem todas as mensagens gravadas, você pode acompanhar. E não só, se você não quiser acompanhar a mensagem toda, abaixo dos comentários tem um resumo de todas essas mensagens. Então visitem lá, passeiem lá esse canal que está tudo lá. Um rico material a respeito do tema das parábolas, além de outros temas que a gente vem abordando. Nas últimas parábolas escatológicas, que são essas parábolas no Evangelho de Mateus, quando ele fala do sermão profético no capítulo 24, entra no capítulo 25, com a apresentação de 3 parábolas, e foram as mensagens aqui, e começando com a parábola das 10 virgens, o tema ali, a lição moral, porque toda parábola aí encerra uma lição moral. Esse é um aspecto interessante. Quem pronuncia uma parábola tem que dizer qual é o sentido daquilo, qual é o objetivo daquela parábola, daquela história. Então, quando Jesus contou a parábola das 10 virgens, a primeira das parábolas escatológicas no Evangelho de Mateus, Lucas tem outras, ele está dizendo assim: sejam todos os que me ouvem vigilantes em relação a esse reino que vai chegar. Depois ele fala, que foi a parábola da semana passada, chamada parábola dos talentos. Lembra das parábolas dos talentos? Dos servos, aquele homem que sai e dá um talento, dá talentos diferentes para os servos, e esses servos, alguns cumprem sobremaneiramente o resultado da entrega do talento, duplicando, mas um não. Aquela parábola tem como lição moral seja diligente. Quando você abraça a causa do Evangelho, você não pode ficar parado, você não pode guardar para si esta bênção. Então você tem que ser diligente. É a parábola do trabalho, da ação. E hoje a gente encerra com a parábola da separação das ovelhas e bodes ou cabritos, que a lição moral aqui é um alerta. A primeira em Mateus é vigilância, a segunda é diligência, e esta agora é um alerta de Jesus final, de que haverá uma separação entre salvos e não salvos. A lição moral dessa palavra é exatamente isso. Um alerta de que haverá uma separação entre salvos e não salvos. Quando isso? No fim dos tempos. É isso que Jesus assim pronunciou. Na sua Bíblia aí, provavelmente, não tem a palavra, no versículo 31 acima dele, a expressão parábola das ovelhas e bodes. Tem? Não tem. Tem assim o grande julgamento. Mas se você pegar e entrar agora no Google, ou qualquer lugar, pegar assim, as listas parábolas de Jesus, todos os intérpretes, aquele livro de Janete maravilhoso, grandão lá, está lá bem, bem claro, parábola das ovelhas, dos cabritos ou dos bodes. Oh, mas aqui está aparecendo o grande julgamento. Alguns defendem que aqui não é propriamente uma parábola. Jesus apresentou aqui uma expressão que foi introduzida, que é uma espécie de adágio, ou uma sentença de cunho popular, que Jesus diz:
o texto que é parábola em 2 versículos apenas, desse texto que eu li para vocês. Mas, quando a gente vai varrendo o texto no seu contexto, vai vendo que a inclusão das expressões, dos elementos aqui, pastor, ovelhas, cabritos, quando Jesus faz isso, é porque ele está diante de uma parábola. Então, o que é comum na interpretação, na maioria, é que é um texto sobre uma descrição simbólica e profética contendo uma parábola. Então, todo o capítulo aqui, restante, 31 ao final, é uma descrição simbólica e profética do fim dos tempos, em que ele inclui uma parábola no meio deste texto, e assim é que chamamos de parábola das ovelhas e dos bodes. O cenário dessa parábola aqui, veja, no versículo 32, todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará um dos outros. Aí ele faz a ilustração, que é a parábola. Como um pastor que separa as ovelhas dos cabritos, porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, esse aqui é o enredo dentro desse sermão dele, em que ele inclui dentro essa pequena parábola. Sabemos que Jesus sempre utilizou os elementos do cotidiano, conhecido para todos, e a parábola era uma exemplificação para que as pessoas pudessem entender. Durante o dia, os rebanhos iam para o pasto, ovelhas e bodes, e todos ficavam no mesmo espaço. Mas ao entardecer, ao chamado do pastor, as ovelhas prontamente lhe obedeciam. Mas, curiosamente, os bodes ignoravam e dificultavam a chegada ao rebanho. E por isso Jesus usou essa situação, que era conhecida do ambiente deles, que um tipo de animal era dócil, atendia a voz do pastor, e um outro animal era mais difícil de atender. No conceito bíblico, quando a gente trata o tema ovelhas, é o que a expressão que Jesus usa aqui, separa as ovelhas, essa expressão ovelhas, quando a gente olha esse termo no Antigo Testamento, está sempre relacionado a povo de Israel, o povo de Deus. Ovelha representava sempre o povo de Israel, o povo de Deus. Quando você vê esse mesmo termo no Novo Testamento, essa expressão ovelha simboliza os justos, os salvos. Ao mesmo tempo, a expressão bodes ou cabritos, no Antigo Testamento, sempre se está se referindo a algo ímpio, ou algo mal, ou algo pecaminoso, ou desobediência a Deus. Mas quando esse termo é usado no Novo Testamento, a ênfase é ímpios, ou pessoas com comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo. Então, Jesus usa as expressões tanto do cotidiano, porque naquela época de Jesus, a sociedade era agrária, não era industrial, não havia indústria, era agrária. Então, isso era algo muito comum. Os pastores iam ao campo com os seus animais e tinha esse comportamento diferente entre eles. Os caprinos, ou os caprinos, né? Caprinocultura tem uma característica aqui que são elementos. Eu fui pesquisar isso, achei interessante. Eu só lembro disso quando a gente vê na festa do boi, né? Festa do boi, a gente vê isso claramente. Os caprinos e os ovinos são diferentes. Isso ajuda a entender também por esse motivo da separação. Os caprinos têm cauda curta e
tem chifres. Os cabrinhos têm cauda curta e têm chifres. O bode é o macho, a cabra é a fêmea e o cabrito é o filhote. Certo? Os ovinos, não os caprinos, são animais que têm cauda comprida e não têm chifres. A ovelha é a fêmea, o carneiro é o macho e o cordeiro é o filhote. Eles são de naturezas diferentes, os dois, e por isso também tem a ver com as reações naturais dos animais. Não é a DAD que já deve ter passado por esse tipo de estudo na veterinária, desses animais e seus comportamentos. Em resumo, significa o seguinte: eu estava querendo dizer que as ovelhas temem e aceitam a correção do pastor, por sua própria natureza. Assim como o carneiro e o cordeiro, entendo eu. Mas os bodes berram e saem quando recebem a ordem do pastor, rejeitando. Do bode, da cabra, do cabrito. Qual o significado desta palavra de Jesus ao final? Separação. Veja que a palavra forte aqui é separa. Haverá uma separação. Separação nunca é algo bom. É sempre algo traumático, né? Separar-se de alguém. A pessoa daqui vai viajar. Muitas vezes, né? Deixar preso na rodoviária, época de namoro, e sempre Recife, tal, eu ia, aquele negócio todo. Aquele momento de separação ali no ônibus, né? Eu vi muitas pessoas choravam, né? Separando, depois se encontrar. Separação sempre não é uma coisa assim legal. Mas o que a gente pode deduzir, ou interpretar, ou trazer lições para nós, que é o que importa deste texto aqui final? Primeira lição: Cristo Jesus julgará o mundo. Ah, não quero saber. Saiba. Deixa isso para depois. Esse assunto não... Sinto muito, Jesus priorizou isso. Então, você priorizou e eu estou aqui falando. Não estou inventando, historicamente falando, uma passagem importantíssima de Jesus. Ele deu ênfase a isso. Então, o pregador tem que fazer o mesmo. Quer o ouvinte goste ou não. Cristo Jesus julgará o mundo. Veja, quando o Filho do Homem, aí na sua Bíblia, esse Filho está em letra maiúscula, o F, e o Homem está em letra maiúscula, dizendo que é um rei. Filho do Homem e rei, que assentará no trono de sua glória. E Jesus se apresenta, além de ser um rei, ele se apresenta aqui como o juiz de todos os povos. É isso que as pessoas não gostam de ouvir. Mas Jesus se apresenta aqui como rei e se apresenta como juiz, que estão reunidos com todos os anjos diante do seu trono de glória. Um dia, todos os seres humanos comparecerão perante Jesus Cristo, é o que diz a palavra, para um julgamento reto e justo. Atenção, ninguém, absolutamente ninguém escapará. As nações, veja o que o texto diz, as nações se reunirão em sua presença. Não fez exceção nenhuma aqui, fez? Certo? Não, isso aqui não. Diante do Filho do Homem rei, diante do Filho do Homem juiz. Portanto, este homem rei, este Filho do Homem rei, este Filho do Homem juiz, separará uns dos outros. E é este rei que assim fará. Primeira lição:
Cristo julgará o mundo. Fique atento a isso. Segunda lição. O julgamento de Cristo resultará numa clara e justa distinção. Ele julgará, em segundo lugar, este julgamento resultará numa clara distinção e justa distinção. Eu quero que você olhe para a sua Bíblia agora, mas olhe com muito carinho esse versículo 34, 35, 36. A gente passa por ele e não para ver a densidade desse versículo. Ele é muito bonito. Então o rei, filho do homem, que julgará o mundo como juiz reto e justo, dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham que herdar o reino. A expressão reino é presente em toda a palavra de Jesus, com ênfase, que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Já está preparado. Agora preste atenção nisso aqui. Tive fome, tive sede, 2. 3. Era forasteiro, 4. Estava nu, 5. Enfermo e preso. Já parou para pensar nessas expressões? Fome, sede, forasteiro, nu, enfermo e preso. Eu quero que você reflita um pouco sobre isso. Jesus aqui está enfatizando 6 imperativos éticos e espirituais para a igreja. Aqui tem imperativos éticos e espirituais. Cada palavra dessa tem 2 aplicações. E a gente precisa viver isto, aprender isto. Fome. Ético aqui é dar de comer aos famintos. Espiritual aqui, que esta palavra alimenta o coração do ser humano. Amém? Aqui está se referindo tanto à fome em si, física, como à fome da palavra. Porque são imperativos éticos da sociedade em que a gente vive. E espirituais, quando eu olho o reino a ser herdado pelos salvos. Eu quero estar nele. Quando ele fala, tive fome, e vocês me deram de comer. Ele está dizendo assim, que vocês deram de comer aos famintos, na visão ética. Ao mesmo tempo, vocês alimentaram as pessoas, o coração das pessoas com a palavra de Deus que alimentou. A segunda palavra aqui é sede. Sede. Tem 2 aplicações a essa expressão isolada, sede. É porque a gente não para mergulhar nos versículos. Ele vai não passando, né? Ele vai lendo assim. Os versículos têm muita profundidade. Essa expressão, tive sede, e vocês me deram de beber. Sede, do ponto de vista ético, é dar de beber aos que têm sede. É da água mesmo. Pois não, o que você quer? Estou precisando, estou com sede. Me dá um pouquinho d'água. É você ir lá e dar água à pessoa que está com sede. Isso é ética.
sede do ponto de vista espiritual é saciar a alma dessa pessoa com a voz do Senhor. Porque é uma sede da alma. As pessoas têm uma sede física, ética, mas ao mesmo tempo as pessoas têm uma sede da alma. Alma sedenta. Já ouviu essa expressão? A sede da alma. Como é que você alimenta a sede da alma? Com a voz do Senhor. Seja você a voz do Senhor alimentando, trazendo água à alma destas pessoas. A terceira expressão aqui é forasteiro. Forasteiro. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Aqui eu faço uma paradinha. A gente estava em Serrinha, foi isso, Samuel? Serrinha, Bahia. Para pastor lá. Depois Samuel me confirma isso. Mas por aí. Em certa ocasião, o papai hospedou um senhor lá. Pregador, na igreja. E não só hospedou, como levou para a igreja, ele pregou, depois foi embora. Depois disseram, pastor, aquele homem era um criminoso. Foi isso? Era um criminoso. Tinha sido preso, condenado, pagou a pena, saiu, se converteu e andava o mundo falando de Jesus. Mas ele hospedou. Independente do passado da pessoa. No caso aqui é um ex-criminoso. O texto diz assim: eu era forasteiro e vocês me hospedaram. O ético aqui é dar assistência aos exilados, os que não têm onde ficar. E aí eu faço vênia aqui a ação da Convenção Batista Brasileira, a área de missões nacionais, que abrigou essas famílias palestinas, saiu em jornais, na imprensa, eu acho que está em missão em Campinas, se não me engano, a convenção está dando acolhimento a esses exilados. Na Europa é um problema seríssimo, o exílio de africanos indo para a Europa, e muitas comunidades religiosas têm recebido esse povo, e outros têm rejeitado. Uma posição do crente é dar assistência aos exilados, como a convenção está fazendo, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista espiritual, precisamos dar um abrigo contra as calamidades do mundo que destrói a nossa mente, que nos tornam pessoas muito indiferentes ao sofrimento humano. A outra expressão aqui impactante: estava nu e vocês me vestiram. Do ponto de vista ético aqui, dá vestimenta aos que não têm. Quando a gente faz uma ação social e consegue uma roupa ou um objeto, é esse aspecto que a pessoa estava nu e a gente vestiu. Mas do ponto de vista espiritual, só o sangue do Cordeiro pode cobrir a nudez do ser humano do ponto de vista espiritual. Quando a gente fala de Jesus para quem não tem o que vestir e dá uma vestimenta, aquilo que sobra para você e para aquela outra pessoa não tem, você dá um ato nobre, um ato ético. Ao mesmo tempo, quando a gente fala do sangue do Cordeiro que morreu em seu lugar, em meu lugar, para a salvação da humanidade, nós estamos cobrindo a nudez espiritual do ser humano. Então tem um componente espiritual também aqui. Depois tem a expressão enfermo e me visitaram. Enfermo e me visitaram. Cuidar dos enfermos é uma ação ética do cristão. Mas seja física ou espiritual, há uma fraqueza na fé. Nos momentos de desânimo e de murmuração. Então,
o aspecto espiritual aqui, para aqueles que estão enfermos, é nossa ação de oração. Orar pelos enfermos, para que eles sejam curados fisicamente e espiritualmente. É a prática da oração. Eu já disse aqui 3 coisas que você não pode esquecer como cristão. Quando Jesus falou assim, siga-me. Então eu preciso, para ser um seguidor, no mínimo, ter revitalizado, né? A minha fé, a minha prática da leitura da palavra como alimento e oração. Oração. E aqui a oração, ela é o elemento espiritual daqueles que estão enfermos. E por fim, a expressão preso. Eu estava preso e foram me ver. Visitar os presos. Você já foi visitar preso alguma vez na vida? Uma vez nós fomos. Lá em Alcaçuz. Na Alcaçuz não. Na outra, ali na Zona Norte, era outra penitenciária. João Chaves. Foi interessante. A gente foi o pessoal da igreja e o pátio era um pouco distante, passando no corredor aqui, tinha as grades aqui. Então, ele estava falando assim, vocês sempre tem mulheres, né? Tem irmãs, vão no corredor assim, né? Todo mundo um atrás do outro. Porque se você for muito próximo à virada, eles podem atacar vocês, não no sentido mais de puxar, pegar, pedir coisas. Quando eles passavam, me dê um rádio, me dê uma Bíblia, me dê isso, eu passei no seu de queijo, ficavam gritando lá. E a gente foi lá para o pátio para falar de Jesus a eles. Aqui é para dizer para eles, os que estão presos, que Jesus é o nosso advogado, junto ao Pai. E Ele atende aqueles que estão abrigados no esconderijo do Altíssimo. Ele livra os vícios, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, nas prisões, porque Ele é o nosso advogado. Essa expressão, Jesus, o nosso advogado, junto ao Pai, você vê isso lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. O apóstolo João diz, Jesus é o nosso advogado. Então, o preso, o que ele mais precisa de um advogado. Então, você tem que resolver esse problema na justiça dos homens e também na justiça de Deus. E lembre-se, Jesus é o seu advogado que o liberta das prisões da alma. Que coisa. Tem este versículo aqui. A terceira lição desta parábola é que as pessoas serão julgadas por aquilo que fizeram ao seu próximo. Atenção aqui. Ao que você fez ao seu próximo. Ao socorrer o próximo, seja da fome, da sede, da nudez, da enfermidade, da prisão, nós estamos, atenção, demonstrando o verdadeiro amor ao próximo e amor a Deus. Eu já disse aqui que aquele grande mandamento de Jesus, ele só é aplicado e Deus só entende amar a Ele e ao próximo, e Ele entende, eu só amo a Ele quando eu amo o próximo. A prova de que eu amo a Deus é amando o próximo. As duas coisas têm que estar conjuntas. Mas o apóstolo João, no capítulo 4, versículo 20, diz algo muito importante. A lição aqui, as pessoas serão julgadas nessa separação por aquilo que elas fizeram ao próximo. Mas o apóstolo João diz assim, se alguém, João 4, 20, se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus, a quem não vê, não poderá amar.
Então, esta parábola aqui, enquanto o reino não chegar, ame o próximo como uma demonstração de que você ama a mim, diz a palavra. É claro que as pessoas não serão julgadas por sua profissão religiosa, por seu credo, nem mesmo por seu desempenho na oração, na adoração. Mas as pessoas serão julgadas de acordo com essa palavra com aquilo que fazem em relação ao próximo, o que fizer em relação ao próximo. Ao socorrer os pobres, desvalidos, estamos demonstrando o verdadeiro amor ao próximo. Essa é uma função do cristão importante. É aquilo da diligência enquanto o reino não chega. Mas atenção, a justificação, aprendemos também quando a gente, no símbolo dos peixinhos, né? Salvação, glorificação, santificação e glorificação, que a justificação é pela fé e não pelas obras. Mas é importante fazer obras também. Mas como então fica isso? A justificação é unicamente pela fé. Quando eu falo justificação, é salvação. Porque o apóstolo Paulo usa essa expressão, justificação pela fé. Salvar-se, alcançar a salvação, a justificação pela fé, que Deus diz assim, Jesus morreu em seu lugar, justificando a salvação, senão você não teria como ser salvo. No entanto, atenção, a justificação não é uma fé, não é alcançada por uma fé desacompanhada. Uma fé desacompanhada é uma pessoa próximo, é uma fé desacompanhada. Todas as pessoas que alcançaram a fé salvadora passam imediatamente a realizar boas obras. É uma consequência natural. Portanto, a obra é uma consequência, não objeto direto da salvação. E, por fim, o julgamento final resultará em uma bem-aventurança ou em uma punição eterna. Assim será. Ou cabritos, ovelhas e cabritos. Ovelhas para um lado, cabritos para o outro. É isso que Jesus diz. Esse é o fim dos tempos. E essa é a mensagem final aqui. Será o dia de luz para as ovelhas e trevas aos cabritos. Será um dia de bem-aventurança para aqueles que foram salvos e redimidos em Jesus e têm uma fé dinâmica. Mas vai ser um dia de severo juízo para aqueles que rejeitaram Jesus. Será um dia de alegria para os que estiverem com Jesus. Mas será um dia de tormento eterno para os que rejeitaram Jesus. É tudo essa palavra, mas é a palavra de Deus. A gente tem que dizer. Essa palavra da ovelha e dos bodes nos mostra que quando comparecermos diante do juiz eterno, que diz o texto, diz, quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele então assentará no seu trono. E daí o que ele vai fazer? Chamará todas as nações, todas as pessoas em sua presença, e aí ele vai separar. É assim que diz o texto. É assim. Entenda, ele não vai nos separar. Atenção, se jejuamos muito, se formos aos cultos todas as vezes, ou se passamos muitas horas no monte,
mas ele vai nos separar. Segundo, o grande mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo. Essa parábola nos mostra que a lição moral é a separação dos salvos e não salvos. E que essa separação é eterna e imutável. Tão certo quanto Deus é eterno, também o céu é um dia interminável na presença de Deus. Essa parábola nos alerta que o tempo presente não é banal. Jesus, quando começa a sua palavra, ele diz assim, primeiras palavras de Jesus: o tempo está cumprido. O reino chegou. O presente, então, não é algo banal. É algo que eu preciso prestar atenção e agir. Ser vigilante, ser diligente e saber que haverá uma separação final. Eu venho falando aqui sobre esses temas da escatologia, que todos relacionados com aquele peixe acima, o peixe da glorificação. Eu falei aqui de coisas do tipo assim, há pessoas religiosas que ao longo do tempo, já disse aqui nas outras, se preocuparam em predizer a volta de Jesus. Por isso que o tempo presente ele é muito importante. Então há muitas pessoas que são influenciadas por profetas, entre aspas, que começam a dizer: Jesus vai vir ano tal, dia tal, hora tal. Diversas vezes isso já aconteceu na história. E eu afirmo a você aqui, estou fazendo uma profecia aqui, entre aspas, no ano de 2033 isso vai acontecer com força. Por quê? Vão ser 12 mil anos da morte de Jesus. No ano 1033, muita gente esperava que Jesus ia voltar 1000 anos depois da sua morte. Daqui para frente, com 10 anos, né? 2033. Vai ter muita profecia da volta de Jesus. A psicologia diz que a nossa mente, ela presta atenção no fim dos tempos só no curto prazo, no imediatamente. Mas quando é algo longe, quando é agora, é no futuro, o cérebro nosso deixa de lado essa preocupação. E um grupo americano que pesquisa essas coisas, chamado Pew Research Center, que é um grupo que pesquisa muita coisa. Na época da pandemia, 2020, 2021, eles pesquisaram sobre isso. Quando a gente está vivendo aquele momento da pandemia, eles pesquisaram os crentes americanos. 55% dos crentes americanos, naquela época, faz pouco tempo atrás, criam que Jesus ia voltar naqueles dias. Porque o cérebro da gente condiciona, diante de uma calamidade, a brevidade de um alerta bíblico. Mas se você fizer essa mesma pesquisa hoje, passou a pandemia, esse percentual cai lá embaixo. Então hoje as pessoas não estão tão preocupadas com a volta de Jesus. Porque o cérebro não está vendo algo presente. A ciência, por exemplo, algo que eu não falei aqui, a ciência, ela não se preocupa, não é objeto dela falar da espiritualidade da volta de Jesus, mas a ciência aponta um evento provável do fim das formas de vida na Terra. Dessa maneira, o que a ciência diz, ela se encaixa com o texto bíblico que diz que haverá um fim dos tempos, haverá uma nova terra, um novo céu, uma nova terra, uma nova Jerusalém. A ciência diz assim: é um evento hipotético provável.
e aponta alguns eventos nesse aspecto. Diz assim, o aquecimento global é uma das características de que estamos caminhando para o fim dos tempos. E quem não está sentindo o calor nos últimos dias aqui? Esse ano 2013 é o ano mais quente da história da humanidade dos últimos 100 anos. Já viram as imagens dos rios da Amazônia? Baixando o nível, já? Então, o aquecimento global, a ciência aponta como um dos elementos que vem em crescente aumento ao longo dos últimos anos. Alguns cientistas dizem que cidades ribeirinhas do nível do mar vão desaparecer nos próximos 40 anos por causa do aquecimento global, ou degelo, e os mares vão ter elevação. As erupções vulcânicas é um outro elemento também que aponta o fim dos tempos. Possíveis impactos de asteroides sobre a Terra, como aconteceu milhares de anos atrás, milhões de anos atrás, que eliminou os dinossauros da Terra. Armas de destruição em massa poderão também, e até a inteligência artificial. Mas a Bíblia diz nessa parábola que o juízo final, no fim dos tempos, é a soberania de Deus como Criador, como Deus de amor, mas como Deus de justiça. Sejamos nós diligentes, sejamos nós vigilantes com a palavra, sejamos nós diligentes com a palavra, sejamos nós alertas com relação à palavra. Essas são as expressões que Jesus chamou a atenção daqueles que ouviam a sua mensagem. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora, nem a forma como vai ser. Se é o que a ciência está dizendo, ou se é o que os profetas estão dizendo, mas haverá no fim dos tempos. O tempo presente precisa ser o nosso tempo de alerta. Essa é a lição da parábola das 10 virgens. Vigiem, porque vocês não sabem o dia. Lá nas parábolas dos talentos, a lição é: porque todo que tem jamais, mas a todo que tem, mais será dado. E terá abundância. Mas os que não têm, até o que tem, lhe será tirado. E por fim, esta parábola aqui. Venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino de Deus, que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. Mas estejamos alertas quanto a isso. Esta é a nossa palavra final, das parábolas de Jesus e das parábolas escatológicas. Que esta palavra possa ter encontrado guarida no seu coração e na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Aqui tem nossa caixinha de oração. Se você tem uma oração, um pedido de oração, pode pegar aí, tem caneta, escreve o pedido de oração e a gente vai orar durante a semana a esses pedidos de oração. Acompanhe-nos nas redes sociais, a gravação dessa mensagem e das outras, para que você tenha mais intimidade com a palavra e seja mais próximo dos fundamentos que Jesus nos pede que assim, vivamos como discípulos verdadeiros de Jesus. Nosso Deus e Pai, obrigado por esse privilégio que Tu nos dás e saímos de nossas casas no dia de hoje para prestar um culto de adoração e louvor ao Teu santo nome. E aqui, ó Pai, pararmos para ouvir a Tua palavra, uma palavra tão forte, destas parábolas do fim dos tempos, mas que possa servir de alerta para todos nós. Porque não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que devemos estar vigilantes,
devemos estar diligentes e alertados quanto ao que acontecerá no fim dos tempos, na completude do teu reino. Queremos estar ao teu lado, ó Pai, naquela hora que reunirás as nações junto ao teu trono da graça. Abençoa, Senhor, cada pessoa que veio aqui, visitantes, ó Pai, que tu possas abençoar todos que nos visitam, tanto aqui presencialmente como aí pelas redes sociais. Que possas conceder uma bênção especial na vida de todos nós. Tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Nos protege e nos guarda, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Pode ser. Aleluia. Encerra. Antes de vocês despedirem, um abraço,